feliz de estar aqui nessa noite para adorar Jesus. Abra comigo a sua Bíblia, rapidamente. No livro de João. João capítulo 2. João capítulo 2. Versículo 1. Meus irmãos, nós sabemos que esse texto ele é profético para os nossos dias. Esse texto ele tem várias compreensões e vários significados. Da perspectiva que o Espírito Santo faz você enxergar e ver, esse texto aqui, ele tem muitos significados para a nossa época e para o nosso tempo. Eu acredito que Deus ele vai falar com você nessa noite através desse texto bíblico. Diga amém. Amém. Uma palavra que hoje vai dar um norte e um curso à sua vida e à sua história em nome de Jesus. Nós sabemos, irmãos, que esse relato bíblico, essa narrativa bíblica, ela só é falada ou só é escrita por João. Eu sempre, quando falo acerca do livro de João, eu sempre me preocupo em mostrar aos irmãos que na perspectiva de João, só ele escreveu mostrando que Jesus era Deus. Se você for olhar o Evangelho de Mateus, escrito por Mateus, Mateus se preocupou em mostrar Jesus como o rei. Se você ver na perspectiva de Marcos, Marcos se preocupou em mostrar Jesus como um servo. Se você olhar a perspectiva lucana ou de Lucas, Lucas se preocupou em mostrar Jesus, irmãos, aos gentios. Só que João, ele não fez muito arrudeio. Se você olhar do capítulo 1 até o capítulo de número 21, você vai ver que João, irmãos, em todo o livro que ele escreveu, ele se preocupou em mostrar que Jesus era Deus. Ele era o Senhor, o Rei da Glória. João não se preocupou, irmãos, em poupar detalhes, mas ele se preocupou em mostrar de forma clara quem Jesus ele era. Ele é o Verbo encarnado. João não se preocupou com parábolas. João não se preocupou em escrever, irmãos, sobre pequenos milagres. Mas se você observar, do capítulo 1 até o capítulo de número 11, João se preocupou em mostrar a grandeza desse Deus encarnado. Já no seu capítulo 1 e no versículo 1, João vai se preocupar em mostrar que o Verbo, e no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E João vai mostrar, irmãos, que Jesus é o Verbo de Deus encarnado. No capítulo 1 e no versículo 14, diz que esse Verbo encarnado, cheio de graça e de verdade. Então veja que a preocupação, a perspectiva de João era mostrar que Jesus era Deus. Veja que João se preocupou em mostrar que esse Deus, ele deixou o seu palácio eterno, a sua eternidade, e ele veio habitar. Veja que no capítulo 1 e no versículo 14, João vai mostrar que esse Verbo tabernaculou-se, tomou morada, formou sua morada no meio dos homens. O que é que João ele queria dizer? É que Jesus ele veio morar no meio dos homens. Se você for ver o livro de Mateus no capítulo 1, Mateus vai dizer, irmãos, que Jesus está se cumprindo a profecia. Ele é chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Se a gente for ver a semântica, irmãos, dessa palavra, Emanuel, Deus, homem no meio de nós. Então veja que a perspectiva de João sempre foi de mostrar, irmãos, a grandeza desse Cristo, desse Deus encarnado. Aqui, irmãos, nessa perspectiva que nós vemos aqui, veja que no capítulo 2, João, ele vai começar, irmãos, a narrativa, mostrando, irmãos, que havia uma festa ou um casamento em Canaã da Galileia. Jesus, irmãos, se fez presente. Veja que, irmãos, segundo a história, Jesus ele chega no último dia desse casamento. Quando Jesus coloca, irmãos, o pé naquele casamento, o texto nos mostra que o vinho, irmãos, ele acaba. Se o vinho acaba, na perspectiva judaica, a responsabilidade era toda do noivo. Para entender que o noivo ele foi irresponsável porque não conseguiu fazer a logística certa daquele casamento. Mas veja, Maria está ali a observar desde o primeiro dia tudo que está acontecendo. Todas as vezes que eu prego acerca desse texto, eu falo, irmãos, sobre a ótica
feminina. Veja que a mulher, ela consegue ver coisas que o homem não consegue ver. A mulher, irmãos, ela tem uma visão periférica. Ela consegue enxergar, irmãos, coisas que o homem não consegue enxergar. Então Maria está observando e está vendo, e ela percebe que o vinho acaba. Antes, irmãos, dos convidados, irmãos, saber que o vinho havia acabado, Maria, ela vem em busca daquele que pode resolver. Maria não vai falar ao noivo, Maria não vai falar ao mestre sala, Maria não procura a noiva, mas Maria, ela procura aquele que pode resolver. Mas vai entender que Maria, quando traz aquela queixa, quando traz aquele problema até Jesus, Maria está dizendo: Senhor, ou o Senhor faz alguma coisa, ou essa festa vai acabar. Jesus não se sente pressionado por Maria, por aquilo que Maria está dizendo. Eu quero abrir um parênteses aqui e quero trazer uma verdade para mim e para você aqui nessa noite. Independente do problema, da causa, da situação que você esteja vivendo, não é você forçando a barra, não é você forçando, dizendo: Deus, se o Senhor não fizer hoje, eu não vou mais para a igreja. Se o Senhor não fizer um milagre, eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais fazer aquilo. Não é, irmãos, nessa perspectiva, forçando a barra. Tem igrejas por aí que ensina as pessoas a botar Deus na parede, a mandar em Deus. Irmãos, bota Deus na parede, manda Deus fazer isso. Não é dessa forma, irmãos, que as coisas vão funcionar. Jesus olha para Maria e diz: Maria, eu tenho uma coisa para te dizer. Mulher, eu tenho uma coisa para te dizer. A minha hora ainda não é chegado. Quando Jesus diz isso para Maria, Jesus não está desqualificando a petição dela. Jesus não está desqualificando o que ela está pedindo. Jesus está dizendo: Maria, se acalme. Não é dessa forma. Eu estou aqui. Eu sei como está. Eu sei como tudo vai terminar. Quando Jesus está dizendo: a minha hora ainda não é chegado, está falando também de um tempo chamado Kairos, que quer dizer tempo de Deus. Eu quero crer que nessa noite aqui você não está no tempo crono, no tempo do homem. Você está aguardando o Kairos, que é chamado tempo de Deus. Deus, ele é o Pai da eternidade. Irmãos, nessa noite, acredite, você está aqui, mas o meu Deus está no futuro, está no dia de amanhã. Há coisas de Deus, irmãos, separadas para a tua vida, para a tua história, para você, e você não está entendendo. Para você chegar naquilo que Deus já preparou para a tua vida, existe um processo. Se Deus te contasse um processo, você já desistiria, mas você se submeteu ao processo, não se submeteu. Então aguarde agora o que Deus tem preparado para a tua vida. O que Deus tem preparado, pastor, é tudo de bom, é maravilhas. Você está passando por esse processo que parece que não tem fim, mas o momento de Deus está chegando para a tua vida. O momento de Deus está chegando para a tua história. E que momento é esse? É o tempo crono, não, pastor. É o tempo Kairos. O tempo de Deus vai se abrir para a tua vida, vai se abrir para a tua casa, vai se abrir para essa situação que você está vivendo. É esse tempo de Deus que você está aguardando, porque você já bateu em várias portas, já buscou situações, já foi até coisas para tentar resolver a tua situação, e parece até que o tempo não está favorável a você. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: o meu tempo e a minha hora, o meu momento está chegando na tua vida. Eu quero que você entenda uma coisa: veja que o tempo do homem é uma coisa, o tempo de Deus é outra coisa. Quando Maria falou para Jesus: Jesus, acabou o vinho, ou o Senhor faz alguma coisa, ou esse casamento vai acabar, ou o Senhor faz alguma coisa, ou tudo está acabado. Jesus disse a Maria: o meu tempo vai chegar dentro desse casamento. Aguarde,
Irmãos, se o vinho acaba, acaba o casamento. Se o vinho acaba, acaba, irmãos, a alegria. Se o vinho acaba, tudo acaba. Veja que o vinho acabou naquele casamento. O vinho, irmãos, representa a alegria. O vinho representa, irmãos, a felicidade, porque o vinho alegra a alma, o vinho alegra o coração. Então, se o vinho acaba, Maria está dizendo de forma profética, o vinho acabou. Quando Maria está dizendo isso traz para nós alguns significados. E o primeiro é que o vinho, irmãos, é um símbolo, irmãos, da alegria no Espírito. Se você não sabia, em Efésios no capítulo 5 e no versículo 18, Paulo disse: e não vos embriagueis com vinho, aonde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então, o vinho aqui representa, irmãos, ou traz o significado, é quando o crente está cheio, pastor, do Espírito Santo. Quando ele está cheio, nada para ele. Quando ele está cheio, pode vir quente que ele vai fervendo. Quando ele está cheio da alegria, o ambiente onde ele chega contagia. Segundo a psicologia, quando uma pessoa está embriagada, ela demonstra 3 características. A primeira é que ela fica muito valente. Já viu quando o crente está cheio, irmãos, ninguém desafia esse crente, ninguém entra no caminho desse crente. Quando o crente está cheio do Espírito, ele fica ousado. É as pessoas dizendo: não vai dar certo. Ele diz: vai dar certo sim. Não vai dar certo para você não, mas para mim já deu certo. Quando o crente está cheio, é o mundo dizendo: ó, não vai receber. Eu já recebi. Você não vai receber, mas eu vou receber. É porque ele está ousado, ele está cheio, ninguém para ele. Eu quero profetizar aqui nessa noite, em nome de Jesus, que Deus vai te levantar com essa ousadia. A segunda característica, quando uma pessoa está embriagada, ela fica, irmãos, muito emotiva, ela chora por tudo. Quando o crente está cheio, ele chora até com testemunho, ele chora com a palavra, ele chora com a conversão de uma alma. Irmãos, quando o crente está cheio, quando eu vejo a irmã Maria chorando, pastora chorando, fica assim olhando, é pessoas, irmãos, que está cheia, irmão, chora, transborda da alegria. Quando o crente está cheio, ele é emotivo, ele chora na presença de Deus, ele chora quando ora, ele chora quando prega, ele chora quando canta. Ninguém entende, mas ele está cheio, está quebrantado. Uma terceira característica, irmãos, como a pessoa ela está cheia do Espírito Santo, é que ela fica muito alegre. Ela fica muito alegre. Já viu aquele crente que não tem tempo ruim para ele? Está sem água em casa e está dando glória. A porta fechou e está dando glória. Ele está passando enfermidade, está cantando. E o povo está doido, esse crente não, está cantando porque ele está cheio. Quando o crente está cheio do Espírito Santo, irmãos, ele nos demonstra alegria, porque ele não é movido por coisas, não é movido pela situação. A alegria dele não está nas coisas, mas está em Cristo, está em Deus. O apóstolo Paulo, em Filipenses, quando ele estava preso, ele disse: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo: alegrai-vos no Senhor. Como é que uma pessoa está presa? Mas Paulo estava preso humanamente, mas a alma dele não estava presa. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos. A igreja diz.